Homem não chora. Quando eu ouvia isso da minha mãe, achava que os meninos não tinham essa capacidade, que não tinham lágrimas, ou algo que fosse alguma incapacidade biológica, talvez, diferente das meninas, das mulheres. Talvez você tenha, como eu, pensado alguma coisa similar também, se você ouviu isso quando era pequeno, pequena. Para ver o quanto o moralismo ele pode ser tão inalcançável para uma criança. E a primeira coisa com a qual está nos estereótipos atribuídos da mulher é a atribuição emocional. Daí tanto se diz em relação a mulheres serem um pouco mais fracas, emotivas, sensíveis, vulneráveis, que choram, já foi chamado de sexo frágil, e que quando se irritam e ficam bravas, aí estão loucas, são histéricas, já que braveza e violência é o estereótipo do macho. E assim também se inferioriza homens considerados com atributos, entre aspas, femininos, como delicadeza e sensibilidade. Tem um filme belga recente chamado Close, que nesse momento que eu estou fazendo a gravação, ele está encontrável facilmente nos streamings mais conhecidos. Esse filme trata dessa sensibilidade entre dois amigos e das consequências dessa proximidade entre os dois. Lembra até a ideia de uma saída do paraíso, né? Dessa inocência, que embora no filme é até retratada como bullying, até suave, né? Se fosse aqui no filme brasileiro, aqui seria provavelmente mais agressivo esse bullying. Mas também é interessante pelo subentendido moralmente, né? Como uma coisa até light, entre aspas, mas como isso modifica e pode trazer grandes traumas, rupturas. E este exemplo na arte, como tantos outros, estão recheados, né, de dramas criados, construídos pelo próprio machismo. Esse machismo que é igual a sistema patriarcal. Ele regula a nossa percepção de mundo, sobre os nossos afetos e cria também essas distorções cognitivas. Na verdade, todos nós temos os atributos yin e yang, feminino e masculino dentro de nós. Podemos nos expressar da forma que desejarmos e todo tipo de regra, preconceito, só favorece a separação. E é na validação das nossas emoções que podemos começar a ter autocompaixão. Quando falamos em compaixão, falamos em atenção plena, em reconhecer o que está presente, sem ignorar e sem embarcar nas histórias também. Nós ficamos com aquilo que nós estamos sentindo. Nós damos escuta, ouvimos o que essas emoções têm a nos contar, do que elas querem nos proteger, por exemplo. E então nós podemos seguir com essa nova informação, com essa sabedoria, e é dessa forma que a gente consegue também liberar fardos que essas nossas partes carregam. Assim como também poder estar em contato, poder chorar, como eu comecei aqui essa aula, poder às vezes ficar mais introspectivo, se fechar, também tem função de nos autorregular. E se ignoramos, nós perdemos essa possibilidade da própria autorregulação e de aprendizado. E como as emoções não são bem vistas no patriarcado pelos motivos que eu citei aqui, nós aprendemos já desde cedo a temer as emoções. Nós rapidamente desviamos o foco. Você já deve ter presenciado ou você mesmo feito isso porque foi assim que nós aprendemos. Nós às vezes vemos uma criança começando a chorar e o que nós fazemos? Vamos falar, olha aqui o brinquedinho, olha aqui o doce, olha aqui o avião passando. Nós tiramos o foco da criança sobre o que ela está sentindo. Nós fazemos isso porque foi assim, né, que fizeram com a gente e até hoje sabemos lidar mais com o que nós sentimos. Depois só vamos mudando a proporção dessas distrações.
Às vezes são jogos, são streamings, são vícios, são comida, medicamentos. Quando as crianças são amparadas com atenção e afeto, aquilo, muito possivelmente, vai parar por ali. Ela aprende que tudo bem ficar com a sua emoção. Tudo bem ter alguém que sustente com ela essas emoções, que já traga esse aprendizado para ela. Pode acontecer também de nós ficarmos tão insensíveis aos sentimentos rotineiros, simples, que aí nós vamos buscar o ápice das emoções eufóricas, grandiosas. E a gente começa também a tratar essas emoções como mercadoria. Claro que dentro disso muitos hormônios nossos também acabam sendo ativados, envolvidos. E o sabido do capitalismo conhece muito bem esses mecanismos e sabe também como angariar lucro também sobre isso. Então, aprender a dar colo para as nossas emoções, reconhecer as nossas necessidades é o primeiro grande aprendizado autocompassivo. E como muitas vezes não tivemos esse aprendizado, então talvez agora a gente precise voltar lá nos momentos difíceis para estar com eles. A gente ressignifica a experiência de um outro olhar, mais atento, curioso e amoroso. Nós voltamos para o nosso corpo, onde essas memórias ficam guardadas. Quando não fazemos isso, nós continuamos a alimentar compulsões, continuamos cheios de pontos cegos, reativos, mas quando nós damos atenção, nós colocamos foco em algo que pode se abrir em muitos outros aspectos, inclusive fora daquele momento, né? As coisas vão se desdobrando, se abrindo. Outro lugar onde a autocompaixão entra é em ficar atentas e questionar as nossas vozes autocríticas. Essas vozes, elas também são perpetuadas, né, por nossas mães, pais e familiares, pela sociedade. Nós a recebemos, né, e continuamos com essas vozes emprestadas. E a gente precisa questionar se o que elas dizem é real de fato, e ainda até que verdadeiras, elas também podem ter outros aspectos que elas não podem ser somente uma coisa, um aspecto. Normalmente nós somos muito duros conosco. E aqui então a gente aprende a ser mais gentil, mais bondoso, bondosa com a gente, a nos tratar de uma forma mais carinhosa. Isso alicerça o amor próprio e a autoconfiança, que vem dessa autoapreciação. Dessa forma, fica muito mais difícil de que a gente entre nas artimanhas do sistema que vai explorar esse lado, sem dúvida, né? O lugar mais explorado são as nossas insatisfações. Então, se a gente está satisfeito com o que a gente é, com os nossos valores, nós vamos consumir menos, né? A gente não vai parar de consumir, obviamente, mas sim aquele excesso. Sim, há uma demanda nossa, até mesmo de energia, em sermos aceitas, né, conforme ditam-se os padrões desejáveis. E para fechar essa aula, vou pedir para você fechar os seus olhos um pouquinho, tentar se lembrar de você quando você tinha menos de 8 anos, se você conseguir, né? Às vezes a gente não tem essa memória, mas tenta lembrar um pouquinho de como era pelo menos a sua energia, a sua expressão, do que você gostava, suas brincadeiras, como era sua disposição, o seu olhar para o mundo. Tente entrar em contato com essa lembrança, entrando em contato com a sua essência, aquilo que está mais próximo da sua natureza real. Fique o tempo que desejar e depois retorne, regresse lentamente. Faça esse exercício por alguns dias, vá lembrando da sua criança. Dessa criança antes aos aprendizados morais,
antes das suas concepções sobre o mundo, sobre como se comportar, sobre certo e errado. Viaja um pouquinho na sua energia.